Boa noite a todos. Vamos nos preparando para daqui a instantes iniciar a nossa reflexão, a nossa exposição da noite de hoje. Então vamos iniciar a nossa tarefa da noite de hoje, a nossa exposição, fugindo um pouco do que nos é hábito de realizar a exposição dentro da Casa Espírita, do Centro Espírita Allan Kardec, mas de igual forma desejamos as boas-vindas a todos aqueles que nos assistem, que possamos aproveitar esse momento para refletirmos juntos, trocarmos, diante da atual situação, trocarmos e permutarmos as nossas experiências, aproveitando o momento de recolhimento, para também tirarmos as lições necessárias. Não estamos direto do Centro Espírita Allan Kardec, do SEAC, iniciamos hoje essa experiência de realizarmos a nossa fala direto de nosso lar, que não é a colônia espiritual, continuamos na nossa existência física, mas é do lar que nos acolhe nessa experiência. Então vamos fazer a nossa leitura inicial e convidando a todos então para nos acompanhar. O livro Palavras de Vida Eterna, do Espírito Emmanuel, por Francisco Cândido Xavier, capítulo 162, cujo título é Tende fé em Deus. E Jesus, respondendo, disse-lhes, Tende fé em Deus. Anotado no Evangelho de Marcos, capítulo 11, versículo 12. E comenta então o benfeitor espiritual. Basta às vezes as dificuldades na concretização de um projeto elevado se nos afiguram inamovíveis. Começamos por reconhecer-lhes o peso inquietante e estimáveis companheiros acabam por destacar-nos a importância delas, como a dizer-nos que é preciso renunciar ao bem que pretendemos fazer. Tudo, aparentemente, é obstáculo intransponível. Mas Deus intervém e uma porta aparece. Há circunstâncias nas quais o problema com que somos defrontados, numa questão construtiva, é julgado insolúvel. Passamos a inquietar-nos, e não raro, especialistas no assunto comparecem junto de nós, apontando-nos a impraticabilidade de solução. As obscuridades crescem por sombras indevassáveis, mas Deus interfere e desponta uma luz. Em certas ocasiões, uma pessoa querida, ao perturbar-se de chofre, fornece a impressão de doente irrecuperável. Afligimos-nos ao vê-la assim em desequilíbrio, e quase sempre observadores, amigos comentam a inexequibilidade de qualquer melhoria, induzindo-nos a largá-la ao próprio infortúnio. Avoluma-se a prova que lembra angústia inarredável. Mas Deus determina e surge um remédio. Ocorrem-te no mundo as mesmas perplexidades em matéria de saúde, família e realizações. Salientam-se fases de trabalho em que a luta é suposta invencível, com absoluto desânimo daqueles que te rodeiam. Mas Deus providencia e segues tranquilo à frente. Por mais áspera a crise, por maior a consternação,
Não percas o otimismo e trabalha confiante. Ouçamos nós todos a indicação de Jesus. Tende fé em Deus. Então vamos aproveitar a leitura inicial e unirmos nossos pensamentos em prece, de cada lar que nos acolhe, de cada ambiente, fazendo com que o nosso pensamento elevado se una, colaborando com os benfeitores amigos. E te buscamos, Senhor Jesus, em nossos pensamentos, agradecidos por permitires a cada um de nós, neste momento, na existência física, as possibilidades de entendimento, de reflexão, a oportunidade de nos unirmos, apesar da distância, de unirmos nossos pensamentos, e pelas possibilidades que a doutrina espírita nos proporciona de entendimento, de fé, para colaborarmos contigo na obra da criação e para colaborarmos com aqueles que nos cercam, transmitindo a calma, a paciência, serenidade e fé que o momento nos solicita a todos. Agradecidos, Senhor Jesus, te rogamos que nos envolva a todos em paz e em harmonia, nos permitindo momentos de entendimento fraternal e de reflexões que nos permitam o crescimento e a evolução que almejamos. Obrigado, Senhor Jesus, que assim seja. Então vamos iniciar a nossa proposta da noite de hoje, que é falarmos um pouco em torno do capítulo 19 do Evangelho segundo o Espiritismo, que Allan Kardec traz como título A Fé Transporta Montanhas. Então nós vamos refletir em torno de alguns dos itens: o poder da fé, a fé religiosa, a condição da fé inabalável, parábola da figueira que secou, e das instruções dos Espíritos. Vamos gravitar o nosso entendimento em torno de duas instruções. A primeira, que traz a fé, mãe da esperança e da caridade, e a fé humana e a fé divina. Então vamos iniciar as nossas reflexões nessa modalidade nova para as nossas tarefas aí pelos próximos dias, pelos próximos 30 dias ao menos, em que a nossa instituição, a nossa casa tão amada ficará com as atividades suspensas, mas vamos dar continuidade por este meio. Então, Allan Kardec, no item 1 desse capítulo 19 do Evangelho, ele traz um trecho do Evangelho de Mateus, capítulo 17, versículos 14 a 20. E narra então Mateus: Quando ele veio ao encontro do povo, um homem se lhe aproximou e, lançando-se de joelhos a seus pés, disse: Senhor, tem piedade do meu filho, que é lunático e sofre muito, pois cai muitas vezes no fogo e muitas vezes na água. Apresentei-o aos teus discípulos, mas eles não o puderam curar. Jesus respondeu dizendo: Ó raça incrédula e depravada, até quando estarei convosco? Até quando vos sofrereis? Trazei-me aqui esse menino. E tendo Jesus ameaçado o demônio, este saiu do menino, que no mesmo instante ficou são. Então continua Mateus dizendo: Os discípulos vieram então ter com Jesus em particular e lhes perguntaram: Por que não podemos nós outros expulsar esse demônio? Respondeu-lhe Jesus: Por causa da vossa incredulidade. Pois em verdade vos digo que se tivesseis a fé do tamanho de um grão de mostarda, diríeis a esta montanha: transporta-te daí para ali, e ela se transportaria e nada vos seria impossível. Então, anotado no Evangelho de Mateus, como falávamos, capítulo 17, versículos 14 a 20. Então, vamos tirar essa
passagem inicial apontada por Allan Kardec como um momento em que Jesus é questionado por um pai dizendo que os seus discípulos, aqueles que conviviam com Jesus, não puderam realizar naquela ação o afastamento daquele espírito narrado no Evangelho como demônio, mas nós podemos nos referir a ele como um espírito obsessor. E Jesus então diz que a falta de fé ou a incredulidade dos discípulos, ao ser questionado já em particular, ou seja, os discípulos buscaram Jesus em um momento em que estavam já afastados do público, daquele povo que cercava Jesus, e Jesus então responde a eles dando um profundo ensinamento, que eles não puderam realizar aquele feito de afastar o espírito obsessor por causa da incredulidade, ou seja, pela falta de fé. E Jesus então faz essa grande referência na comparação da fé ao grão de mostarda, referindo-se aos discípulos e a todos nós, evidentemente, de que se a nossa fé fosse do tamanho de um grão de mostarda, e se os amigos buscarem as imagens, vão perceber que o grão de mostarda é diminuto, é muito pequeno, representando que a nossa fé, se alcançasse aquele tamanho, poderia ser capaz de transportar montanhas. E por muito tempo essa fala de Jesus ficou um pouco incoerente quando se busca na literalidade da interpretação, mas evidentemente que Jesus não falava das montanhas físicas. E nesse sentido é que Allan Kardec vem nos falar, já no item 2º, quando o codificador comenta então esse trecho do Evangelho, já que o Evangelho segundo o Espiritismo, como aqueles que somos espíritas conhecemos, tem geralmente uma fala evangélica, um trecho do Evangelho de Jesus, do Novo Testamento, e logo em seguida Kardec faz os seus comentários e assim segue a dinâmica do capítulo até o momento em que há a parte de instruções dos espíritos. Então Kardec aqui no item 2, ele vai nos falar então: as montanhas que a fé desloca são as dificuldades, as resistências, a má vontade, em suma com que se depara da parte dos homens, ainda quando se trate das melhores coisas. Os preconceitos da rotina, o interesse material, o egoísmo, a cegueira do fanatismo e as paixões orgulhosas são outras tantas montanhas que barram o caminho a quem trabalha pelo progresso da humanidade. Portanto, Kardec vem de forma muito precisa e muito objetiva nos falar que as montanhas a que Jesus se refere, no momento em que a nossa fé alcançar o tamanho de um grão de mostarda, que nos permitirá a movimentação, se refere a essas montanhas das dificuldades, as resistências que ainda temos conosco, a má vontade, ou seja, tudo aquilo que nos impede o progresso. Diz Allan Kardec ainda que o preconceito da rotina, o interesse material, o egoísmo, a cegueira do fanatismo, as paixões orgulhosas são outras montanhas que a fé nos permite movimentar. E nós vamos entender melhor essa parte um pouco mais adiante, porque Kardec então começa a falar da fé robusta e da fé vacilante. E ele se refere à fé robusta como aquela que dá a perseverança, a energia, os recursos que se vençam os obstáculos, assim nas pequenas coisas que nas grandes. Ou seja, Kardec vem nos falar que a fé robusta é essa fé que nos possibilita ou nos capacita a perseverança, que nos permite energia para o enfrentamento das dificuldades, que nos permite vencer e ultrapassar os momentos difíceis. E a fé vacilante, na fala do codificador, vai resultar na incerteza, ou seja, na hesitação. E essa hesitação que os adversários, através da fé vacilante, precisam combater. E essa fé, diz o codificador, essa fé vacilante não procura meios para vencer ou para ultrapassar os obstáculos, porque a fé vacilante não nos permite acreditar na nossa capacidade de enfrentamento,
ou seja, na possibilidade que percebemos em nós mesmos, nas nossas condições de alcançarmos a superação das nossas dificuldades. Por isso, Kardec vem nos falar a respeito de fé robusta e de fé vacilante. Então, cabe a nós avaliarmos como está a nossa fé, já que nós temos a possibilidade de, ao mínimo, do mínimo de fé, movimentarmos montanhas. E quando nós temos uma fé robusta, como diz o codificador, nós temos então a perseverança, a energia para nós superarmos as nossas dificuldades. E o codificador ainda nos apresenta no item 3 deste capítulo 19, dizendo: a fé sincera e verdadeira é sempre calma. Faculta paciência que sabe esperar, porque tendo seu ponto de apoio na inteligência e na compreensão das coisas, tem a certeza de chegar ao objetivo visado. Portanto, a fé sincera, a fé robusta, nos proporciona calma, exatamente por nos permitir ou nos possibilitar a paciência. Paciência, como nos fala o codificador, naquela paciência que sabe esperar. Ou seja, nós, através da inteligência, da compreensão, nós temos a certeza de que alcançaremos os nossos objetivos ou o resultado que nós almejamos. Porque essa fé é a fé que nos move, uma fé sincera, que nos transmite, nos possibilita perseverança, mas que também nos dá calma, principalmente nos momentos de dificuldade. Nos momentos, podemos citar esse momento que estamos vivenciando. Qual a nossa fé? Conseguimos preservar a calma? Conseguimos preservar a esperança, a compreensão de que esse fenômeno, os fenômenos de destruição, os fenômenos de desencarnes coletivos, fazem parte do processo evolutivo da humanidade. Alguma lição coletiva vem nos trazer como humanidade, mas também vem nos trazer lições do ponto de vista da individualidade. Cada um de nós saberá tirar proveito ou não dessa situação, porque diz o codificador que a fé vacilante sente a sua própria fraqueza. Quando estimula o interesse, torna-se furibunda e julga suprir com a violência a força que lhe falece. Ou seja, aquele que tem a fé vacilante experimenta a fraqueza e busca então na força suprir ou estimular as suas ações, já que a sua fé é vacilante, a sua fé é fraca. E continua o codificador então: a calma na luta é sempre um sinal de força e de confiança. A violência, ao contrário, denota fraqueza e dúvida de si mesmo. E nós vamos observar no nosso comportamento do dia a dia, no comportamento daqueles que nos cercam, quando diante da fé ou diante da luta e dos desafios, como eles se portam. Se eles se portam com calma, com serenidade, é porque a fé neles é uma fé sincera e verdadeira, é uma fé robusta, é uma fé que alicerça o seu modo de agir, que alicerça a sua conduta. Agora, quando diante da dificuldade, dos desafios, dos obstáculos que a vida apresenta, a pessoa age com violência, querendo sobrepor-se aos outros, ou aquela condição perde a razão, desequilibra no campo das emoções e das ações, denota fraqueza, denota dúvida sobre si mesmo, como bem assinala o codificador Allan Kardec. Ou seja, a fé que nós pensamos que é algo transcendental somente no sentido da elevação do pensamento, nada mais é também do que uma manifestação no mundo objetivo em que vivemos. Quanto mais fortalecida é a nossa fé, ou quanto mais robusta é a nossa fé, melhor nós nos comportamos nos momentos difíceis, porque nós guardamos serenidade, nós guardamos calma. Quando nós extravasamos a nossa ação pela violência, é porque a nossa fé é vacilante. Nós não compreendemos os momentos que estamos passando, não compreendemos as dificuldades que a vida nos apresenta, e então estamos extravasando e perdendo a razão pela violência. E no item 4, Kardec vem nos falar então
que a verdadeira fé se conjuga à humildade. Quando nós temos fé, quando nós buscamos o fortalecimento da fé, quando a nossa fé é robusta, nós estamos conjugando a essa verdadeira fé a humildade. Exatamente porque diz o codificador, aquele que a possui, deposita mais confiança em Deus do que em si próprio, por saber que simples instrumento da vontade divina nada pode sem Deus. Por essa razão é que os bons espíritos lhe vêm em auxílio. Portanto, não nos basta somente a fé. Diz o codificador que nós devemos conjugar a verdadeira fé ou a fé robusta à humildade, exatamente por reconhecermos a grandiosidade de Deus, a inteligência suprema, a causa primária de todas as coisas, que se apresenta como o grande Criador, que nos apresenta como a força que movimenta o universo. E ele, evidentemente, que através da sua vontade, através das suas leis, permite que a humanidade cresça, evolua, mas que possamos também crer individualmente. Portanto, quando nós confiamos em Deus, nos seus desígnios, nós estamos conjugando a nossa fé à humildade. Por isso, na própria oração do Pai Nosso, Jesus nos recomenda, seja feita, Pai, a tua vontade. Ou seja, a nossa fé e a nossa humildade. Porque sabemos que Deus vai agir por nós e na nossa existência através de mecanismos, de leis, de lições que nos permitirão o crescimento. E mesmo que sejam momentos difíceis, nós não perdemos a fé. Nós mantemos a calma, nós mantemos a serenidade. E Kardec, então, vem nos falar, já avançando para o capítulo 7, a respeito da fé religiosa. Ele vem nos falar da condição da fé inabalável. E vem nos falar exatamente a respeito da fé raciocinada. E ele nos diz, então, é principalmente contra essa fé, a fé cega, que se levanta o incrédulo, e dela é que se pode, com verdade, dizer que não se prescreve. Não admitindo provas, ela deixa no espírito alguma coisa de vago, que dá nascimento à dúvida. A fé raciocinada, por se apoiar nos fatos e na lógica, nenhuma obscuridade deixa. Ou seja, o codificador vem nos falar que a fé não se prescreve. Evidentemente que nós não podemos recomendar às pessoas que tenham uma fé desse ou daquele tamanho. É algo íntimo, é um exercício da intimidade da pessoa. Mas diz o codificador que a fé cega, exatamente por não admitir provas, deixa uma dúvida, deixa algo de vago. E é exatamente contrapondo a fé cega que vem a fé raciocinada. E diz o codificador, então, que a fé raciocinada, por se apoiar nos fatos e na lógica, nenhuma obscuridade deixa. Ou seja, nos esclarece, nos permite o conhecimento. E logo a seguida, o codificador, então, vem nos falar. A criatura, então, crê, porque tem certeza. E ninguém tem certeza senão porque compreendeu. Eis porque não se dobra. Ou seja, a fé vem no sentido de ampliar o nosso entendimento. A fé não é somente crer, como diz o codificador, porque tem certeza, mas porque compreendeu os fatos. Ou seja, a nossa fé se alicerça na compreensão, nos fatos, na lógica. Por isso, o codificador bem posiciona como fé raciocinada. E ele vem dizer, então, a grande fala que está na contracapa do Evangelho segundo o Espiritismo, que diz que fé inabalável só o é a que pode encarar de frente a razão em todas as épocas da humanidade. Ou seja, a partir do momento que nós compreendemos, que nós estabelecemos a fé raciocinada, uma fé verdadeira, uma fé robusta, nós estabelecemos então a fé inabalável. Seremos capazes de encarar frente a frente a razão em todas as épocas da humanidade, porque nós já compreendemos, porque nós já conseguimos
estabelecer dentro de nós essa condição de fé inabalável. E nós vamos então compreender lá no início do capítulo, desse capítulo 19 do Evangelho segundo o Espiritismo, quando o codificador vem nos falar que a fé desloca dificuldades, resistências, má vontade, preconceitos da rotina, interesse material, egoísmo, cegueira, fanatismo, paixões. Nós vamos compreender que, a partir do momento que nós estabelecemos dentro de nós a fé inabalável, a fé raciocinada, nós conseguimos transportar, movimentar essas montanhas. E vamos tirar como exemplo a fé na imortalidade da alma. A fé inabalável, que nos permite compreender que a vida tem continuidade após a desencarnação do corpo ou a morte do corpo, quando nós então desencarnamos. A imortalidade da alma. A fé que nos permite compreender que, após a vida material, após essa existência física, nós continuaremos a nossa existência. E a partir desse momento, nós conseguiremos movimentar a montanha do nosso interesse material. Ou seja, a nossa existência gravitará em torno da nossa espiritualização, do transcendente, de buscarmos o nosso progresso, a nossa evolução, porque nós temos fé na imortalidade da alma. Portanto, nós compreendemos a transitoriedade da matéria. Nós vamos compreender que a nossa transcendência ou a nossa espiritualização combaterá exatamente o materialismo, o apego material. Nós conseguiremos compreender através, por exemplo, da reencarnação, a nossa fé no princípio da reencarnação, que os preconceitos que muitas vezes podemos nutrir ainda são desfeitos, porque compreendemos que essa existência é somente mais uma. Ou seja, nós tivemos existências pretéritas, múltiplas existências, transitamos em várias raças, em vários credos religiosos, transitamos em vários espaços, países do nosso orbe terrestre. Portanto, a fé na reencarnação nos permite afastar qualquer tipo de preconceito, porque nós movimentamos, através da nossa fé, a compreensão de que somos uma grande família universal, independente de raça, independente de credo religioso, nós somos irmãos. E a partir desse momento, nós movimentamos, então, do nosso mundo íntimo, o preconceito. Nós movimentamos do nosso mundo íntimo, através da fé, na imortalidade da alma, na reencarnação, o nosso egoísmo, o nosso orgulho, porque a transitoriedade da vida nos permite compreender que, em realidade, somos todos espíritos imortais. E essa fé robusta nos proporciona calma, nos proporciona serenidade, nos permite, então, movimentar as dificuldades, as nossas resistência a uma mudança, nos permite movimentar a má vontade com o próximo, a má vontade com a própria existência, a má vontade no sentido de não encontrarmos elementos para a mudança, porque não estamos interessados no progresso. Cremos que em determinada faixa etária não precisamos mais mudar. Mas a fé na imortalidade da alma nos permite compreender que continuaremos existindo. Portanto, a mudança de hoje, a mudança de agora, ela repercutirá na imortalidade, na eternidade que nos aguarda. E isso nos permite, então, essa dinâmica ou esse dinamismo na nossa existência. Nos permite movimentar essas montanhas. Exatamente na fala do codificador, nos permitindo agora compreender a fala de Jesus, ou seja, a fé do tamanho de um grão de mostarda, nos permitindo movimentar o nosso mundo íntimo, as montanhas que nós mesmos guardamos dentro de si. A montanha, como vimos, do preconceito, do egoísmo, do orgulho, das paixões, dos vícios, da má vontade, como diz o codificador. E o codificador, então, permite que os espíritos venham
nos trazer instruções. E nós veremos aqui apenas duas. O espírito José, que se apresenta como espírito protetor, escrevendo a mensagem à fé, mãe da esperança e da caridade, escrita em Bordeaux no ano de 1862. E diz então o espírito José, desculpe, para ser proveitosa, a fé tem de ser ativa, não deve entorpecer-se. Mãe de todas as virtudes que conduzem a Deus, cumpre-lhe velar atentamente pelo desenvolvimento dos filhos que gerou. Ou seja, o Espírito José vem nos falar que a fé tem que ser ativa. Para ser proveitosa, todo esse ensinamento que a doutrina espírita nos permite, da imortalidade da alma, da reencarnação, da comunicabilidade dos espíritos, da pluralidade dos mundos habitados, de Deus, nessa condição transcendental que vem conjugar a fala de Jesus a respeito de Deus como nosso Pai, de João como Deus, amor, mas como Deus na inteligência suprema do universo. E essa fé tem que ser ativa. O que nós fazemos com esse conhecimento? Ou seja, o Espírito José vem nos falar, tal qual nos falou Paulo de Tarso nas suas epístolas, a fé sem obras é morta. Ou seja, a fé, para ser proveitosa, tem que ser ativa, tem que produzir frutos, produzir e proporcionar obras, construções. Por isso o Espírito vem nos dizer, a esperança e a caridade são corolários da fé e formam com esta uma trindade inseparável. Não é a fé que faculta a esperança na realização das promessas do Senhor? Se não tiverdes fé, que esperareis? O codificador traz a mensagem muito oportuna de José, nos falando da fé como mãe da esperança e da caridade. Ou seja, a esperança e a caridade como corolário da fé, como sublimação da fé. E ele vem trazer, então, os questionamentos. Não é a fé que faculta a esperança na realização das promessas do Senhor? Neste momento que atravessamos de dificuldade, em que somos convidados ao recolhimento no lar, ao recolhimento e isolamento no espaço onde nos encontramos, aqueles que não estão no lar. Não é a fé que nos permite a esperança de que dias melhores surgirão, de que a humanidade experimentará após a crise o tempo de bonança ou o tempo de colher os frutos da fé? Ou seja, a fé nos permite a esperança nas promessas de Jesus. Quando nós caminhamos dentro das bem-aventuranças, nós vamos observar ali um profundo exercício de fé. Bem-aventurados os aflitos, porque serão consolados. Ou seja, a esperança do consolo. Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. O grande convite é a mansuetude. Ou seja, nos permitindo a esperança de que a partir do momento que formos resignados diante da dor, seremos consolados. A esperança de que diante da mansuetude a que somos convocados, neste momento, mas em todos os instantes da nossa existência, nós herdaremos a terra no sentido de habitarmos um mundo regenerado. A esperança de que ao momento em que temos misericórdia do próximo, nós também receberemos misericórdia. Porque se não tivermos fé, como nos afirma o Espírito José, que esperaremos? Vamos conversar ou dialogar com os incrédulos e vamos perceber a desesperança. Perderam a esperança porque perderam a fé. Perderam a fé no futuro, perderam a fé em Deus, perderam a fé em Jesus, a fé no Novo Testamento e, portanto, como decorrência, perderam a esperança. Já não esperam mais muito resultado das consequências das próprias ações, as consequências da vida, das lições que a vida nos proporciona. Por isso, José nos traz essa reflexão tão oportuna
como a esperança vem como decorrência da fé. E indaga ainda o Espírito José: não é a fé que dá o amor? Se não tendes fé, qual será o vosso reconhecimento e, portanto, o vosso amor? Nós vamos experimentar nesse exercício de fé o fruto do amor, ou seja, o fruto das obras a que se refere Paulo de Tarso, o fruto da caridade. Portanto, quando nós temos fé, nós temos esperança. Quando nós temos fé, nós proporcionamos o amor. Nós frutificamos. Nós estamos dentro daquela proposta de José e de Paulo, nós estamos tendo uma fé ativa. E uma fé ativa exatamente não no sentido de ilustrar o nosso intelecto, já que o codificador vem falar de fé raciocinada, de razão, de lógica, de intelecto. E o Espírito vem nos falar da fé como um mecanismo de esperança, mas também como um mecanismo de amor ou de caridade. Por isso ele questiona, não é a fé que dá o amor? Se não tivermos fé, qual será o nosso reconhecimento e, portanto, o vosso amor? Abstraiamos a fé do nosso mundo íntimo e nós vamos perceber que o amor também diminui. Por isso, o convite à fé ativa, à fé que nos proporciona as grandes obras ou as pequenas realizações do nosso dia a dia, que são convertidas no bem ao próximo. E continua o Espírito nos falando ainda, inspiração divina, a fé desperta todos os instintos nobres que encaminham o homem para o bem. É a base da regeneração. Preciso é, pois, que essa base seja forte e durável, porquanto se a mais ligeira dúvida abalar, que será do edifício que sobre ela construídes? Portanto, o Espírito vem nos conclamar a fé como essa inspiração divina, quando ele nos diz que a fé desperta os instintos nobres que nos impulsionam, que nos encaminham para o bem. E ele vem nos falar a fé como base da regeneração. Ou seja, a movimentação da nossa fé, das montanhas que nós movimentamos em nosso mundo íntimo, nos possibilita contribuir para um mundo novo, para a regeneração. A regeneração do nosso mundo íntimo, a nossa própria regeneração, quando nós movimentamos, quando se refere Kardec, a grande montanha do preconceito, do egoísmo, da má vontade, nós estabelecemos então a base da nossa regeneração. Quando nós observamos o atual momento em que vivemos e que estamos atravessando, como falávamos que somos convidados ao recolhimento, somos convidados a pensar no próximo, que as nossas ações praticadas em desatino, nesse instante, proporcionarão ou propiciarão a propagação de um vírus, de uma enfermidade, aos nossos vizinhos, àqueles que amamos. Ou seja, a fé nos permite essa compreensão, nos desperta para a compreensão do amor ao próximo, estabelecendo essa base de convívio, essa base que estreitamos os laços de fraternidade. Ao pensamento, ou através do pensamento, nesse instante em que nós nos isolamos, mas que temos hoje a tecnologia que nos proporciona a união de pensamentos, que nos proporciona instantes de reflexão como este, mas essa fé que nos proporciona a mudança como base da regeneração. Como não compreender esse instante como um instrumento de aprimoramento, esse instrumento de aperfeiçoamento da nossa fé? A fé que nos permite a esperança, esperança em dias melhores, que nos permite, através da fé, o exercício do amor aos nossos vizinhos, aos nossos familiares, aos nossos amigos, aproveitando todos os momentos que temos para compreender o instante que nós passamos.
E nós vemos então, como encerramento do capítulo 19, um espírito protetor, que escreve a mensagem intitulada A Fé Humana e a Fé Divina, em Paris, em 1863, quando o espírito diz então: não é a fé, desculpem, no homem a fé é o sentimento inato de seus destinos futuros. É a consciência que ele tem das faculdades imensas depositadas em germe no seu íntimo, a princípio em estado latente, e que lhe cumpre fazer que desabrochem e cresçam pela ação da sua vontade. Então o Espírito Protetor vem nos falar que a fé é a consciência que temos das faculdades depositadas em germe no nosso mundo íntimo. Ou seja, a fé em si próprio. A fé de que podemos e que temos condições de operar os grandes feitos, de movimentarmos montanhas a partir do momento que nós conhecemos as nossas faculdades íntimas, as nossas potencialidades, o que nos permite, através da vontade, como nos fala Leon Denis no livro Problema do Ser, do Destino e da Dor, a vontade como o grande dínamo, a grande alavanca do progresso, nos permite a mudança. Quando nós reconhecemos as nossas faculdades íntimas, essas possibilidades de mudança, a compreensão da imortalidade, de que somos espíritos. E a partir dessa compreensão, dessa fé, nós então reconhecemos as nossas faculdades íntimas. Na proposta de Jesus, a condição de sermos deuses, com D minúsculo, mas de operarmos e de fazermos muito daquilo que Jesus realizou quando esteve com a humanidade terrestre, de movimentarmos as nossas potências íntimas. E nós vamos encerrar trazendo o capítulo 23 do livro Caminho, Verdade e Vida, do Espírito Emmanuel, através de Chico Xavier, quando o capítulo 23, intitulado Viver pela Fé, traz uma fala exatamente de Paulo na sua Epístola aos Romanos, capítulo 1, versículo 17, quando Paulo diz: mas o justo viverá pela fé. Quando nós nos reunimos em torno das reflexões em torno da fé, nós inevitavelmente trazemos as grandes lições de Paulo nas suas epístolas, como também no livro Paulo Estevão, do Espírito Emmanuel, um profundo testemunho de fé no Novo Testamento, na fé ativa, no reconhecimento das suas faculdades íntimas, na sua transformação moral. E diz Emmanuel, comentando então esse trecho evangélico: frequentar os templos, harmonizar-se com os sacerdotes, respeitar a simbologia sectária, indicariam a presença do homem justo. Mas nem sempre vemos o bom ritualista aliado ao bom homem. E antes de tudo é necessário ser criatura de Deus, em todas as circunstâncias da existência. Paulo de Tarso queria dizer que o justo será sempre fiel, viverá de modo invariável na verdadeira fidelidade ao Pai, que está nos céus. Portanto, Paulo vem nos falar a respeito dessa nossa condição de vivermos pela nossa fidelidade em Deus. Como nos explica e desdobra o entendimento o Espírito Emmanuel. Ou seja, a fé nos proporcionará viver de modo invariável. Seremos os mesmos, no templo ou fora dele, porque estaremos sempre fiéis aos desígnios divinos. Essa é a nossa condição de justo. E continua Emmanuel dizendo: os dias são ridentes e tranquilos? Tenhamos boa memória e não desdenhemos a moderação. São escuros e tristes? Confiemos em Deus, sem cuja permissão a tempestade não desabaria. Veio o abandono do mundo? O Pai jamais o abandona. Chegaram as enfermidades, os desenganos, a ingratidão e a morte? Eles são todos bons amigos por trazerem até nós a oportunidade de sermos justos, de vivermos pela fé segundo as disposições sagradas do cristianismo. Portanto, encerramos a nossa reflexão junto aos amigos, trazendo esse profundo ensinamento de Emmanuel, desdobrando
a fala de Paulo de Tarso, o versículo de Paulo de Tarso, de que nos dias bons, nos dias redentes e tranquilos, guardemos na memória esses dias justos, na fidelidade que guardamos a Deus. Nos dias tristes, também guardemos a confiança nos desígnios divinos, que jamais permitiria que a tempestade desabasse sobre nós. E diz ele então: enfermidades, desenganos, ingratidão e morte são os bons amigos, que nos trazem a oportunidade de sermos justos, de vivermos pela fé, segundo as disposições do cristianismo. Ou seja, fazermos com que a fé que temos, que nutrimos, iluminada pela doutrina espírita, a fé raciocinada, nos permita a vivência dessa manifestação de homens justos, de mulheres justas que devemos ser. E a partir disso estaremos vivendo pela fé, pela nossa fidelidade a Deus, pela fidelidade aos seus desígnios, pela compreensão desses momentos. Esses momentos difíceis, como diz a mensagem, que passará, que são oportunidades de demonstrarmos, através do nosso exemplo, a nossa fé, de vivermos através da nossa fé a manifestação do homem justo, a manifestação do cristianismo redivivo, que nos permite experimentar nos momentos difíceis serenidade, calma, de estabelecermos com aqueles com que convivemos nesse momento, em que estreitaremos ainda mais os laços com quem amamos e com quem nutrimos também dificuldades, estreitarmos os laços de afeto, de amorosidade. Portanto, encerramos a nossa reflexão com essa mensagem de Emmanuel. Que sejamos justos nesses momentos e que demonstremos a nossa fé, a nossa fidelidade em Deus e em Jesus, iluminados pelo conhecimento da doutrina espírita. Nós agradecemos a compreensão de todos pelo momento de estabelecermos esse contato pelas redes sociais, afastados momentaneamente da casa que nos acolhe e que vem nos acolhendo, envolvendo em paz e harmonia, mas que possamos ter nesses momentos também momentos de fé, de consolo, de esperança, para que possamos, nas nossas pequenas ações do dia a dia, levarmos calma, serenidade a todos aqueles que nos observam. Então, nós vamos, agradecidos, buscar a união de pensamentos também, para estabelecermos essa manifestação da nossa fé através da prece. Quando nós te buscamos, Senhor Jesus, uma vez mais, agradecendo por este momento em que nos permites reflexões em torno do teu Evangelho, o contato sempre salutar com a doutrina espírita, o reencontro com os amigos, mesmo distantes fisicamente, mas unidos pelo pensamento de fraternidade, de afeto, de carinho, reconhecendo na manifestação da vontade de Deus esses instantes em que nos recolheremos em ações edificantes, em postura do verdadeiro cristão, de verdadeiro espírita, para que, ultrapassados esses momentos, saiamos nós todos com a fé fortalecida, homens renovados, sensibilizados com a dor do próximo, para auxiliarmos na construção de um mundo novo. Por isso te rogamos, Senhor Jesus, que nos abençoe a todos e que nos envolva em muita paz. Que assim seja. Então, obrigado a todos. Encerramos a nossa atividade da noite de hoje. Tenham todos uma boa noite.